A turma, correção de uma atividade simples de física, revisando alguns conceitos básicos de velocidade, distância e transformação de medida. Então, na primeira questão tinha para colocar um nome completo, lembrando que a ordem dessas questões elas iriam ficar embaralhadas cada vez que abrisse o link. Aí aqui nós temos a primeira, então, primeira questão valendo nota. Laura viaja muito. A última viagem durou 63 dias. Esse tempo é o mesmo que 8 semanas e 3 dias, 9 semanas, 10 semanas ou 12 semanas e 3 dias. Pessoal, logicamente ele quer a transformação de dias em semanas. Lembrando que uma semana tem 7 dias. Então, para fazer essa transformação, eu teria que pegar 63 e dividir para a quantidade de dias que tem a semana, que é igual a 7. 63 dividido para 7 dá exatamente 9. 9 vezes 7, 63 para 63, nada. Então, a resposta correta era 9 semanas. 9 semanas era a resposta correta. Daqui a pouco eu vou falar quanto é que vale cada uma dessas questões. A próxima questão dizia assim: Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava quilômetro 60. Então ela saiu às 6 horas do quilômetro 60. Ela chegou ao destino de sua viagem às 8 horas, onde o marco quilométrico da estrada indicava 130 quilômetros. Aí continua: a velocidade média em quilômetros por hora de carro de Maria em sua viagem foi. Então ele quer saber a velocidade média da moça nesse deslocamento, no caso da Maria. Para calcular a velocidade média, eu preciso da distância e do tempo. Então, o ΔT, para calcular o intervalo de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Qual foi o tempo final? Ela chegou 8 horas. Menos qual foi o tempo inicial? Ela saiu 6 horas. Então, foi um deslocamento que durou 2 horas. Então, esse aqui foi o intervalo de tempo dela. Preciso também da distância. Então, ΔS, que é para calcular a distância, é a posição final menos a posição inicial. A posição final foi o quilômetro 130, menos a posição inicial foi o quilômetro 60. Então, se nós subtrairmos 130 menos 60, vai dar igual a 70 quilômetros. 70 quilômetros. Então, beleza. Ela se deslocou 70 quilômetros em 2 horas. Agora a gente pode calcular a velocidade média. Vou deixar aqui no cantinho: velocidade média é a posição final, ou melhor, a distância percorrida, né, de acordo com o tempo, que é o ΔT. O ΔS, que é a distância, dividido pelo tempo, que é o ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual. Vou botar aqui uma linha separando. Qual foi a distância percorrida? 70 quilômetros. Por quanto tempo? Por 2 horas. Então, eu vou dividir 70 para 2, que dá igual a 35 quilômetros por hora. 35 quilômetros por hora. Que é a resposta aqui, essa alternativa correta. Na próxima questão, dizia assim: Robson fez um percurso de 12.000 metros, esse percurso dele, indo de casa até sua avó. Determine esse percurso em quilômetro. Pessoal, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, se eu quiser transformar
metro em quilômetro, eu vou ter que dividir por essa diferença. No caso, eu vou ter que dividir por 1000. Um quilômetro é 1000 metros, para transformar metro em quilômetro, eu divido por 1000. Então, seria 12.000 dividido para 1000. Ou então, eu poderia pensar assim, fazer uma regra de 3. De um lado eu colocaria o quilômetro, de outro lado eu colocaria metro. Aí eu pensaria 1 quilômetro, 1000 metros. Eu sei que ela percorreu quanto? Ele percorreu 12.000 metros. 12.000 metros. Em quantos quilômetros? X. Posso pensar também assim, ó. Aí aqui eu posso cortar, ó, 0 em cima, 0 embaixo, outro 0 em cima, outro 0 embaixo, outro 0 em cima, outro 0 embaixo. E multiplica aqui, ó, meio por extremos. X vezes 1, x, igual 1 vezes 12 dá igual a 12. Ou seja, esses 12.000 metros é igual a 12 quilômetros aqui. No próximo item tem aqui, ó, um motociclista fez um percurso de uma cidade até outra de 90 km por hora. Quanto equivale esse percurso em metros por segundo? Então, o percurso dele foi numa velocidade de 90 km por hora. Ele quer essa velocidade aqui, 90 km por hora, em metro por segundo. Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Dessa forma a gente trabalhou demais. Então eu vou ter que pegar, dividir 90 dividido para 3,6. Aí perceba, esse tem vírgula, esse não tem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar. Quando não tem vírgula, como se tivesse uma vírgula no final. Aí esse aqui tem uma casa após a vírgula, esse aqui não tem nenhuma. Então eu coloco 0. Depois que eu faço isso, pessoal, eu posso pegar e tirar a vírgula. Porque cada um agora tem uma casa após a vírgula. Então eu posso tirar a vírgula. Tirando a vírgula vai ficar 900 dividido para 36. Vou voltar aqui. Então fica 900 dividido para 36. 9 não dá, vou começar por 90. 90 dividido para 36 dá 2. 2 vezes 36 dá 72. 72 para chegar em 90, 18. Baixei um 0. Aí ficou 180 dividido para 36, que dá exatamente 5. 5 vezes 36, 180, para 180, nada. Então, 90 km por hora é a mesma coisa de 25 metros por segundo. Na questão seguinte, diz o seguinte: numa festa foram preparados 4 quilos de feijão, 8 quilos de arroz, tá caro, né? E 6 quilos de carne. Quantas gramas de comida foram preparadas? Se eu juntar 4 quilos com 8 quilos, 12 quilos. 12 quilos com mais 6 quilos dá 18 quilogramas. Cada quilograma tem 1000 gramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, 18 quilogramas terá 18.000 gramas. Mentalmente, né, pessoal? Facinho, facinho. Vamos à próxima. Daniel decidiu passear pelas cidades próximas à região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 8 horas percorrendo essa distância de 520 km. Qual a velocidade? Que velocidade Daniel estava em seu passeio? Questão bem simples, né, pessoal? Questão de velocidade, como a gente estava vendo na questão anterior, velocidade média é igual à distância dividido pelo tempo. Eu já tenho essa distância, que é 520,
e eu vou dividir pelo tempo, que são 8 horas, né? Então, vou pegar aqui 520 dividido para 8. 5 dividido para 8 não dá. 52 dividido para 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Para 52 falta 4. Baixei um 0. Ficou 40 dividido para 8, que dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Resposta 65. A alternativa representa o número 0,0012 em notação científica. Pessoal, a gente tem que lembrar de uma seguinte regra. Para o número estar em notação científica, ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então aqui tu vai ter que pegar e saber exatamente qual é a posição da vírgula. Então aqui no caso, ó, essa vírgula aqui, ela teria que estar onde? Essa vírgula aqui teria que, para esse número ser maior que 1 e menor que 10, ela tem que estar aqui, ó. Tem que estar entre 1 e o 2. Então vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a... Aí eu vou contar aqui, ó. Quando começa com 0, a gente conta quantos algarismos ficaram entre as duas vírgulas. No caso, ó, 1, 2 e 3. Só que quando iniciei 0, esse expoente aqui é negativo. Ó, então fica 1,2 elevado a menos 3. 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Que é, encontrando aqui, 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Essa aqui é a resposta correta, né? E nossa última questão diz assim: Laura estava passeando com uma velocidade de 20 metros por segundo em sua bicicleta, realizando a conversão, está cortado bem aqui a palavra, realizando a conversão de unidades. Qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Então tem metro por segundo para transformar em quilômetro por hora. Quilômetro por hora em metro por segundo, como a gente viu na questão anterior, divide por 3,6. Metro por segundo para transformar em quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. É o contrário. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 0, 0. 6. Aí, pegamos, somamos 0, 2, 7. Quantas casas após a vírgula? Só uma. Então, fica 72 km por hora. A questão do Daniel, que falava que ele foi passear nas cidades próximas, valia 2 pontos. A questão do feijão com arroz e a carne, que era a transformação de quilograma em grama, valia 1 ponto. A questão da Laura, que tinha a viagem dela, valia 1 ponto. A transformação de metro em quilômetro valia 1 ponto. A questão de notação científica valia 2 pontos. A da Laura, que foi a última que a gente corrigiu, valia 1 ponto. A questão sobre o mosqueiro valia 1 ponto. A do motocicleta, que fez um percurso de 90 km por hora, valia 1 ponto. É isso aí, turma. Até a próxima.